Considerando eventuais cenários que ameacem a destruição da SCP, esse arquivo foi preparado com o objetivo de transmitir o máximo de informações possíveis a quaisquer que herde as vontades da organização. Segurar, conter, proteger. Classes de objeto. Todos os objetos, entidades e fenômenos anômalos necessitando de procedimentos especiais de contenção são designados como uma classe de objeto. Uma classe de objeto é parte do modelo padrão de SCP, e serve como um indicador bruto do quão difícil um objeto é de ser contido. Classes de objetos são destinadas a identificar necessidades de contenção, prioridade de pesquisa, orçamento e outras considerações. A classe do objeto de um SCP é determinada por vários fatores, sendo os mais importantes a dificuldade e o propósito de sua contenção. Classes primárias. Estas são as classes do objeto mais comuns utilizadas em artigos de SCP, e compõem a maioria dos objetos. Seguro. Objetos da classe seguro são anomalias que são facilmente e seguramente contidas. Isso geralmente deve-se ao fato de que a Fundação pesquisou o SCP bem o suficiente de modo a que contenção não exija recursos significativos ou que as anomalias necessitam de uma ativação ou acionamento específico e consciente. No entanto, classificar um SCP como seguro não significa que manuseá-lo ou ativá-lo não apresente uma ameaça. Euclídeo. Objetos de classe Euclídeo são anomalias que exigem mais recursos para serem contidas completamente ou que a contenção nem sempre é viável. Geralmente é porque o SCP é insuficientemente entendido ou fundamentalmente imprevisível. Euclídeo é a classe do objeto com maior extensão, e geralmente é um bom palpite que um SCP será desta classe se não se encaixar facilmente em nenhuma das outras classes de objeto padrões. Em particular, qualquer anomalia que exibe autonomia, senciência ou sapiência geralmente é classificada como entidade de classe Euclídeo, no mínimo, devido à imprevisibilidade fundamental de um objeto que pode agir ou pensar por si mesmo. Keter. Objetos de classe Keter são anomalias que são excessivamente difíceis de serem contidas consistentemente ou de forma confiável, com procedimentos de contenção frequentemente extensivos e complexos. A Fundação frequentemente não consegue conter bem estes SCP devido a não possuir um entendimento sólido da anomalia, ou devido à falta de tecnologia para propriamente contê-la ou combatê-la. Um SCP Keter não significa que o SCP é perigoso, apenas que ele é muito difícil ou dispendioso de conter. Thaumiel. Objetos de classe Thaumiel são anomalias que a Fundação usa para conter ou contra-atacar outros SCP ou fenômenos anômalos. Até a própria existência de objetos classe Thaumiel é classificada para os mais altos níveis da Fundação, e suas localizações, funções e status atuais são conhecidos por poucos funcionários da Fundação tirando o Conselho 5. Neutralizado. Anomalias neutralizadas são as que não são mais anômalas, ou por serem intencionalmente ou acidentalmente destruídas e desabilitadas. Abaddon. SCP da classe Abaddon são anomalias que não podem ser contidas, que devem violar a contenção iminentemente ou algum outro cenário semelhante. Essas anomalias geralmente estão associadas a ameaças de fim de mundo ou a um cenário de classe K de algum tipo e exigem um grande esforço da Fundação para lidar com elas. Arconte. SCP da classe Arconte são anomalias que teoricamente poderiam ser contidas, mas é melhor não serem contidas por algum motivo. Os SCP Arcontes podem fazer parte da realidade consensual que é difícil de conter totalmente ou pode ter efeitos adversos se colocados em contenção. Esses SCP não são incontroláveis, a característica definidora da classe é que a Fundação opta por não colocar a anomalia em contenção. Classes de objetos não padrão. As seguintes classes de objetos são subclasses que suplementam a classificação primária, ou antiga, do objeto. Explicado. SCP explicados são os que são completamente entendidos, ao ponto que seus efeitos são explicáveis por ciência convencional ou fenômenos que foram desacreditados ou falsamente confundidos com uma anomalia. Pendente. Artigos SCP que ainda não receberam uma classe de objeto podem ser rotulados como pendentes. Isso é usado para indicar que a Fundação está pesquisando ativamente a anomalia, mas ainda não tem informações suficientes para fornecer uma classe de objeto. O que é o Locked Box Test? O Locked Box Test, ou teste da caixa trancada em português, é uma orientação informal, usada para determinar a classe do objeto mais apropriada para cada objeto. Funciona assim. Se você trancar o objeto em uma caixa,
deixá-lo sozinho, e nada de mal acaba acontecendo, então o objeto provavelmente é seguro. Se você trancar o objeto em uma caixa, deixá-lo sozinho, e você não tem muita certeza do que vai acontecer, então o objeto provavelmente é euclídeo. Se você trancar o objeto em uma caixa, deixá-lo sozinho, e acaba por escapar com facilidade, então o objeto provavelmente é Keter. Se o objeto for a caixa, então ele provavelmente é Thaumiel. Se você não pode encaixá-lo em uma caixa e está prestes a acabar com o mundo, então provavelmente é Abaddon. Se você poderia tê-lo trancado em uma caixa, mas optou por não fazê-lo, provavelmente é Arconte. Note que, como consideração especial, algo que é autônomo, vivo ou sapiente quase sempre é no mínimo classe Euclídeo. Isto é, se você trancar algo vivo em uma caixa e se esquecer dela, eventualmente ela vai sufocar ou morrer de fome, o que não é um bom resultado. Algo que é inteligente também pode acabar sendo esperto o suficiente para superar nossos procedimentos de contenção ou parar de cooperar com nossas tentativas de contê-lo, fazendo-o ser mais perigoso do que realmente é. Fim do arquivo.